Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje é uma apresentação, ela fala a respeito da necessidade de estarmos em oração. É uma continuação do evangelho do domingo passado, no qual nós ouvíamos Jesus contar aquela parábola daquela senhora que foi ao juiz e que pedia: faze-me justiça. E Jesus ali, naquele evangelho, ensinava a oração perseverante. Hoje, Jesus ensina uma outra característica da oração, a oração humilde. Pois bem, meus santos, seja no domingo passado, Jesus ensinando a oração perseverante, seja neste domingo, Jesus ensinando a respeito da oração humilde, em vários evangelhos, durante vários domingos dos tempos litúrgicos, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e tempo comum, nós sempre ouviremos falar a respeito da necessidade da oração. Meus irmãos, quem não reza é ateu. O cristão, ele reza. Mas quando eu digo que quem não reza é ateu, aí você diz: ainda bem, eu não sou ateu não, porque eu todos os dias eu rezo meu Pai Nosso, minha Ave Maria, meu creio em Deus Pai. Não, meus santos, não é isso. Não é a isso que eu me refiro. Quem não reza é ateu, isto é, para que você seja verdadeiramente crente, você precisa ter uma atitude de oração na sua vida. Isto é claro que fazer essas orações é importante. É claro que rezar o terço é importante. É claro que vir à missa é importante, é claro que fazer novenas é importante, mas eu não estou me referindo a isso, porque você pode fazer tudo isso e ser um ateu. Isto é, você precisa ter uma vida aberta a Deus. Isto é, alguém que sabe que é limitado, que é frágil, que é imperfeito, que é pecador, que é miserável e que necessita de Deus. E porque eu necessito de Deus, eu rezo o meu terço, eu vou à missa, eu faço novenas. Quer dizer, porque eu sei que de Deus eu necessito, a minha vida se torna uma vida orante. Nós ouvimos aqui no salmo de hoje: bendirei o Senhor todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Isso é, essa atitude constante, de quem constantemente se sabe necessitado. Eu não estou dizendo, é claro, que você vai estar às 24 horas do dia, o tempo todo, pronunciando palavras de oração. Não é a isto que eu me refiro, mas a necessidade de você, nas 24 horas do dia, estar consciente, pelo menos quando lúcido e acordado você estiver, de que você é necessitado do Senhor. A criatura sem o Criador se esvai, nos ensina o catecismo. Sem mim nada podeis fazer, nos ensina Jesus no Evangelho de São João. Então esta coerência, essa sabedoria de quem se sabe necessitado de nosso Senhor, faz com que nós a Ele recorramos constantemente. Pois bem, então o Evangelho, a liturgia de hoje, quer nos ensinar essa realidade de que nós precisamos estar frequentemente em oração, buscando a Deus. Porque se nós desviarmos o olhar de nosso Senhor, com facilidade nós nos perdemos. Pois bem, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, o autor nos apresenta
faz duas apresentações, nos mostra dois pontos principais. Primeiro, ele faz um elogio à justiça de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus ouve as nossas preces e Deus não se deixa comprar pelos nossos agrados. Diz aqui: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial, como juízes humanos, que quando recebem algum benefício, dão um parecer favorável. Não, o nosso Deus, Ele não é assim. Ele não é parcial. Ele escuta a súplica de todos, principalmente dos oprimidos, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, primeiramente, aqui mostra o quê? Que Deus é bom e Deus é justo. E na segunda parte da primeira leitura, nos mostra o quê? Que a Deus agrada a prece humilde, a oração humilde. Esta oração, ela de verdade, ela atravessa as nuvens e chega a Deus. Eclesiástico, capítulo 35, versículo 21. A prece do humilde atravessa as nuvens. Aqui, meus santos, é uma excelente introdução para o evangelho de hoje, que quer nos falar exatamente disso, de que uma oração que não é humilde, que não brota de um coração humilde, não é uma oração que agrade a Deus. Uma oração eficaz, ela necessita brotar de um coração humilde. E o que é um coração humilde quando reza? Jesus, então, ele conta essa parábola. Diz aqui que Jesus conta essa parábola exatamente aqui. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Isto é, Jesus contou esta parábola para os religiosos. Nós poderíamos dizer hoje em dia, Jesus contou essa parábola para aqueles que vêm à missa. Jesus contou esta parábola para aqueles que rezam o terço. Jesus contou esta parábola para aqueles que exteriormente fazem coisas boas. Jesus contou esta parábola para aqueles que confiavam nessas obras que praticavam. Meus irmãos, nós temos que ter consciência, mas uma consciência sempre atual, isto é, as coisas boas que eu faço são graça de Deus. Se eu faço o bem, se eu não pratico o pecado, é por graça e misericórdia de nosso Senhor. Se coisas boas eu faço, é por misericórdia de Deus, não por graças à minha força e à minha santidade. Isso faz com que quando eu for rezar, eu me coloque sempre de uma maneira humilde diante de Deus, que eu não me ache digno de receber coisa alguma. É muito triste quando alguém vai rezar e se coloca diante de Deus como alguém que merece alguma coisa, porque afinal de contas, eu não matei, eu não roubei, eu não traí o meu esposo, eu não traí a minha esposa, eu não olho para outras mulheres, diz o homem. Ok, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito justo e é necessário que você faça, mas não pense, meus santos, que porque você faz isso, você merece alguma coisa de Deus. Percebe aqui, a raiz está aqui no orgulho. O que Jesus quer nos ensinar nesta oração, que nós precisamos nos colocar de Deus com coração grato. Meu Deus, se eu sou bom, se eu tenho feito coisas boas, é por misericórdia tua. Eu te agradeço, Senhor. E se eu não... E eu te peço, meu Deus, esta graça, mas eu reconheço, Senhor, que eu não sou merecedor, mas que por misericórdia o Senhor me conceda isso que eu estou pedindo, porque senão, sem você às vezes até perceber, você se coloca diante de Deus e diz: meu Deus, há tanto tempo que eu te peço isso,
e o Senhor não me dá. Eu vou à missa, Senhor, eu tenho me confessado, eu rezo o terço, e o Senhor parece que não olha para mim. Eu não sei o que foi que eu fiz, porque eu nunca alcancei esta graça que eu te pedi. Perceberam? Esta oração brota de um coração que se pensa merecedor das graças divinas. E isso, infelizmente, quando acontece com aqueles que vão à igreja. Por quê? Porque os pecadores miseráveis que cometem grandes pecados, eles já se sabem não merecedores. Então eles nem ousam pedir a Deus, impor a Deus alguma coisa. Mas aqueles que vão à missa, aqueles que rezam, aqueles que se confessam, aqueles que se pensam justos, aqueles que se pensam santos, se pensam merecedores de alguma coisa. E aqui nós precisamos o quê? Aceitar, acolher este ensinamento de Jesus, mesmo que o seu coração agora se revolte, mesmo que você ouça isso e diz: ah, padre, mas não é bem assim. Meu santo, é o Senhor que isso nos ensina. Nós não somos merecedores de nada. Sabe o que é que nós merecemos? O inferno. Você ouve isso, você até se espanta, mas é verdade. Nós, por nós mesmos, nós merecemos o inferno. É porque nós pensamos que o céu é um lugar bom. Então, como o céu é pouca coisa, a gente acha que merece o céu. Mas se nós compreendêssemos em que consiste a salvação, em que consiste o céu, nós não nos acharíamos merecedores da salvação. Se nós soubéssemos quem é Deus, nós não acharíamos que somos merecedores de que Ele escute as nossas preces. Imagine a distância entre o homem e um coró. Sabe o que é um coró? Aquele bicho de carne podre, né? Aquela coisinha lesguenta, nojenta. Pois bem, pense a distância entre mim e o coró. Não é uma distância. Pense o coró que acha que tem direito de ter a minha atenção. É muita petulância do coró. Que o que é o coró? Não é nada. Mas ele acha que merece que eu dê atenção a ele. Pois bem, meus santos, a distância entre mim e o coró é infinitamente menor do que a minha distância para com Deus. Deus é infinitamente maior do que eu. E a grandeza, a distância é desproporcional da minha distância para o coró. E eu acho que eu tenho o direito de que Deus ouça as minhas preces. E eu acho que não é nada demais quando nós dizemos que Deus, por misericórdia e amor, Ele se volta para nós. Ele se volta para nós, mas não pelo nosso merecimento. Ele se volta para nós porque Ele nos ama e é misericordioso. De modo que nós deveríamos então nos colocar diante de Deus com todo respeito, com toda a humildade e dizer: meu Deus, eu não mereço coisa alguma, mas eu ouço, Senhor, te suplicar esta graça. Meu Deus, eu sei que eu sou miserável e as coisas boas que eu observo na minha vida vieram misericordiosamente das vossas mãos. Perceberam que um coração assim necessariamente será bom para o irmão. Por quê? Porque se eu sei que Deus é tão bom para comigo, eu serei bom para com o meu irmão. E se eu sei que as coisas boas que em mim existem vêm de Deus, eu não vou me achar superior a ninguém, porque eu sei que aqueles pecados que ele comete, se não fosse a graça de Deus, eu também os cometeria. Se não fosse a graça de Deus, maiores pecados ainda eu cometeria.
Pois bem, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Interessante. 2 homens foram ao templo. Os 2 tinham o mesmo objetivo, rezar. Mas um rezou, o outro não. Santo Agostinho diz: um rezou de verdade, o outro louvou-se a si mesmo. Um, reconhecendo a sua miséria, arrependido, pediu perdão a Deus, rezou de verdade. O outro disse o quê? Fez dos seus, entre aspas, das suas supostas virtudes, uma ocasião para dizer: eu mereço, Deus, as tuas graças. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. E diz a palavra que esta oração não agradou a Deus. Meus irmãos, o coração soberbo não agrada a Deus. O coração orgulhoso não agrada a Deus. Diz aqui a palavra: eu vos digo que quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você vai dizer: mas padre, mas Jesus está elogiando o pecador? Não, Jesus não está elogiando o ladrão desonesto. Jesus está elogiando o coração arrependido e humilde daquele homem que a Deus rezou, que a Deus orou. A Deus agrada um coração humilde e arrependido. Esta é a condição para que nós agrademos a Deus. Esta é a condição para que nós recebamos o perdão de Deus, que sejamos humildes. Meus irmãos, há muita soberba no nosso coração. Quanta soberba que nos cega nos nossos pecados. Esse fariseu, isto é, fariseu, era um homem religioso, né? Na época de Jesus. Com certeza, ele tinha pecados. E com certeza, não eram poucos. O orgulho era apenas um deles. Mas ele estava cego aos próprios pecados. É terrível. Sabe uma coisa terrível que acontece nesse confessionário? Quando alguém entra e não sabe se acusar dos seus pecados. A pessoa entra, e isso pode acontecer por 2 motivos. Os 2 são maus, o segundo infinitamente pior, mas os 2 são maus. Primeiro, a pessoa é ignorante espiritual. É uma pessoa que ela não tem profundidade espiritual, de modo que ela não consegue ver as maldades que estão presentes no seu coração. Isso já é triste e já é mal. Segundo, a pessoa é tão soberba que acha que não precisa do perdão de Deus. Olha, padre, eu vou à missa, eu rezo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não tenho pecado, padre. Isso não é uma metáfora, isso não é um exemplo criado. Isso acontece não poucas vezes. Isso é, a pessoa acha que ela não tem pecado, ela está cega. E quando se acusa de pecados que ela sente, não os pecados ensinados por Deus. Isto é, uma pessoa que vem, que está tão fechada nos seus parâmetros, isto é, para ela, pecado é aquilo que ela acha que é pecado, e não aquilo que Deus ensina que é pecado. É orgulho, é soberba. A pessoa, ela não se submete a Deus, ela só aceita que é pecado aquilo que ela acha que é pecado. Então ela vai e diz assim: eu perdi a paciência, eu ando muito irritado, eu ando muito irritada, eu peço perdão a Deus por isso. Tá bom, ok, está correto, peça perdão mesmo. Mas aí você vai e diz: mas você faltou missa aos domingos? Ah, padre, mas eu não acho que isso seja pecado.
faltar à missa no domingo. Mas Jesus nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. A igreja nos ensina isso. Ora, se você for humilde, você baixará a sua cabeça e pedirá perdão a Deus pelos pecados que Deus lhe ensinou que são pecados. E não aquilo que você orgulhosamente, você que é Deus, resolveu dizer que é pecado e que não é pecado. Percebe que a soberba pode se manifestar de várias maneiras. Aí a pessoa vem, ontem nós tivemos aqui, graças a Deus, casamento comunitário. As pessoas que humildemente reconheceram que eu preciso me casar, porque estar ajuntado, sem estar casado, sem receber a bênção de Deus, é pecado, e pecado mortal. Aí a pessoa diz, mas eu não acho que é pecado não. E até entra na fila da comunhão para comungar, sabendo que é pecado. Pessoas que já foram advertidas. Imagine um casal que já foi advertido e dizer, olha, você não pode comungar, você não é casado na igreja. E a pessoa mesmo assim diz, eu não vou na fila do padre, eu vou na outra fila, e vai e comunga. Você é orgulhoso, você é orgulhosa. E se você não se arrepender e não mudar de vida, vai para o inferno. Porque a palavra de Deus nos ensina. É isso o que nos ensina a palavra de Deus, e nós não temos direito de ensinar algo diferente. Mas para mim isso não é pecado. Meu santo, você não é Deus. Não é você quem diz o que é pecado. É a palavra de Deus que nos ensina. É a igreja que, iluminada pela palavra de Deus, isso nos ensina há mais de 2000 anos. E você precisa ser humilde, bater no peito e dizer, meu Deus, tenha misericórdia de mim, ajude-me a mudar a minha vida, ajude-me, Senhor, a tirar do meu peito este coração soberbo, que não quer se curvar diante de Ti, que não quer se curvar diante da Tua palavra. Tenha misericórdia de mim. Você já ouviu esse ensinamento, isso já lhe chegou aos ouvidos, que a indecência é pecado, que o seu corpo não pertence a você, o seu corpo é templo do Espírito Santo, é de Deus, e você não pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Você não pode vestir roupas indecentes, porque o seu corpo não é seu, é de Deus. Você não pode cometer o pecado da masturbação, porque o seu corpo não é seu, é de Deus. Você não pode ter relações sexuais no namoro, fora do casamento, porque o corpo não é seu, é de Deus. Você não pode tomar anticoncepcional, porque ali já entra até uma criança que não é seu corpo mais, mas que você não pode colocar para dentro do seu corpo o que você quiser, porque a vida não é sua, é de Deus. E se você é um crente de verdade, se você é um homem, uma mulher que crê na palavra de Deus, você humildemente vai pedir a Deus a graça e a força para se adequar a esta palavra, e não soberbamente achar que você não precisa obedecer esta palavra. E aí sim, para descarrego, para desencargo de consciência, você faz coisas boas, pratica algumas obras de caridade, achando que com isso você está comprando Deus, e Ele vai fechar os olhos para os outros pecados da sua vida. Foi isso o que o fariseu fez. Ele tinha pecados, e tinha muitos outros pecados, só que ele fazia coisas legais. Ele fazia o quê? Vamos lá? Ele jejuava 2 vezes por semana, ele devolvia o dízimo lá na igreja, lá no templo, ele não roubava, ele não era desonesto, e ele nem traía a esposa. Ele foi isso, ele tinha virtudes, algumas virtudes, só que ele separou, como que quisesse a Deus comprar, e dissesse, olha, eu faço isso, eu não preciso me converter das outras coisas. E diz a palavra, meus santos,
que ele voltou para casa, mas não voltou justificado. Mas aquele miserável pecador, que se arrependeu dos seus pecados, que bateu no peito e pediu misericórdia, aquele voltou para casa justificado. Peça perdão a Deus. Entre no seu coração e veja os pecados que estão ali presentes: o orgulho, a soberba, a inveja, a desobediência a mandamentos de Deus, que você tem desobedecido, sabendo que são mandamentos de Deus, mas que você fica resistente e relutante. Peça a misericórdia de nosso Senhor. Peça a Deus a graça do arrependimento. Meu Deus, eu não mereço essa graça que eu estou pedindo, mas eu te peço, concede-me o arrependimento. Concede-me a graça, Senhor, de eu me desapegar dos pecados. Eu quero, Senhor, mudar de vida. Me ajuda, Senhor, para que eu me adeque à Tua palavra. Me ajuda, Senhor, para que eu seja um verdadeiro católico, não católico na minha medida, não um católico que escolhe o que vai obedecer, mas que eu aceite toda a Tua palavra, Senhor, que eu aceite toda a Tua vontade, Senhor. Tu és o meu Deus, e eu sou criatura, eu sou um coró, eu sou, Senhor, imperfeito, miserável, pecador, e que necessito constantemente da Tua graça. Se você, meus santos, se você reconhecer a sua miséria, a sua pequenez, a sua fragilidade, você constantemente procurará a Deus em oração, e a sua oração será sempre humilde, porque você sabe que só Deus é perfeito, que só Deus pode dar jeito na sua vida, e que até as coisas boas que existem na sua vida são já fruto da graça e da misericórdia de nosso Senhor. De cada um aqui, um minutinho para refletir sobre a sua vida, para que depois, de pé, nós renovemos, proclamando a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.